Boa noite a todos. Não é de estranhar a quantidade de espíritos que vêm em busca do conhecimento no dia do estudo. Nós já percebemos uma grande quantidade de desencarnados, muito superior à dos encarnados. Esse estudo que nós fazemos do Livro dos Espíritos, para nos esclarecermos sobre a doutrina dos Espíritos, nós buscamos, na sequência lógica, criar um raciocínio que nos faça compreendermos a natureza do ser humano, do corpo físico, do espírito, do perispírito e as relações entre o mundo material e espiritual. Nós hoje vamos ler o capítulo 3, que tem da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna, separação da alma e do corpo, perturbação espírita. Que deveria ser espiritual. Essa tradução do Guilherme Ribeiro é de 1942. Então a gente tem que estar bem atentos aos termos. Mas para falar da morte, é necessário primeiro entender a vida. Compreender que nós, espíritos, somos eternos. A nossa vida enquanto espírito não se acaba. Mas a vida orgânica, aquela que anima o corpo físico, ela tem sim início e final. E a vida espiritual precede e sucede a vida orgânica. A doutrina dos espíritos nos ensina que nós, enquanto espírito, evoluímos em todos os reinos da natureza: mineral, vegetal, animal e hominal. No reino mineral não há vida orgânica, então há apenas o princípio espiritual. O princípio espiritual passa pelos milênios no reino mineral para que aconteça a individualização. No reino vegetal, há o acoplamento do fluido vital e já passamos a ter uma vida orgânica, nascer, crescer, reproduzir, morrer, sem inteligência, sem raciocínio, sem instinto. No reino animal, já é acoplado ao princípio espiritual, princípio vital ou fluido vital, os rudimentos do princípio inteligente. E aí nós vemos nos animais uma certa inteligência. E no reino hominal há a junção do princípio inteligente. E aí passamos, chegando ao reino hominal, a raciocinar, pensar. E esta característica é que nos diferencia do animal.
Mas para esse conceito é interessante entender que no momento em que acordamos no plano espiritual a reencarnação, onde escolhemos as nossas vicissitudes da vida, aquilo que vai lapidar a nossa personalidade, o nosso caráter, que são as dificuldades, as nossas provas e as nossas expiações, recebemos então por esta decisão uma quantidade X de fluido vital, que é o que dá vida ao corpo físico. Essa quantidade é de acordo com a quantidade de anos que a gente precisa viver para vivenciar o que foi acordado. Não é uma quantidade fixa. Nós podemos, através dos vícios e das atitudes, causar a perda de fluido vital e, com isso, desencarnar mais cedo. Como também podemos, com as nossas atitudes, com o bem feito, recebermos doses extras de fluido vital e alongar esse período na matéria. E quando, no processo de mortes violentas, a carga desse fluido vital, que é muito pesada, precisa, de alguma forma, ser expurgada daquele corpo, do perispírito. E no caso do suicídio, quando tiramos a própria vida, o tempo mais ou menos que teríamos de vida seria mais ou menos o tempo de perturbação no plano espiritual, com muita dor e sofrimento, e alguns relatos dos próprios espíritos das mediúnicas nos falam que eles passam muito tempo revivendo o processo, incessantemente, vários anos. É uma situação de muita dificuldade e de muita dor. Feito isso, entendemos mais ou menos o que é a vida orgânica, a vida no corpo físico. Então nós entendemos que a vida orgânica, que tem começo e final, se acaba. E a que pré-existe e continua existindo, antes do nascimento e depois da morte, é a nossa vida enquanto espíritos. E nós vamos compreender mais ou menos agora, através das explicações dos espíritos, qual é a condição que estaremos após o desencarne. A pergunta 149. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, nos deixa clara a resposta que o espírito retorna à pátria espiritual. Nós poderíamos comparar a morte no corpo espiritual, no corpo físico, a um renascimento no mundo espiritual. Mas não renascemos como bebês. Nós continuamos com a mesma aparência, o mesmo sentido, os mesmos sentimentos, as mesmas vontades, as mesmas dificuldades, com os agravantes das nossas ações no plano espiritual. Continuamos a mesma pessoa. Então aquela história de que a pessoa morreu, virou santo, não existe. A individualidade e a personalidade é a mesma. Pergunta 150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Resposta que corrobora o que nós dizemos, que se jamais a perde, antes do reencarne, a individualidade era a mesma. Nós
para existirmos. Depois do desencarne, a individualidade é a mesma. Nós continuamos existindo. Comentário. Como comprova a alma... A segunda parte da pergunta. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Para aqueles que não sabem, a nossa composição, enquanto encarnados, é o espírito, o corpo físico e um elo de ligação que faz a comunicação entre o espírito e o corpo físico, é o perispírito, que molda o corpo físico. Então o perispírito ele é ligado ao corpo físico, célula a célula. São finíssimos fios, vou chamar assim por falta de palavra, que unem cada célula do perispírito à célula do corpo físico, que se entrelaçam, se enrolam e formam o que se convencionou chamar cordão de prata, que é de um material de extrema elasticidade, e o rompimento do cordão de prata resulta no desencarne. Para ilustrar, certa feita, não lá no Japão, nós fomos na casa do Dr. Cid Carvalho, senador. Ele estava muito mal e o Antonino pediu para que o Léo e eu fôssemos lá dar um passe no seu Léo, passe de cura. E chegamos, o Cid estava acamado, né? Estava acamado, passando mal. Então o Léo deu um passe em mim para harmonizar e depois começamos a dar um passe no Léo, passe magnético, e o Léo provocou desdobramento induzido do Cid. E eu percebi que ele flutuava acima do corpo, de 15 a 20 centímetros acima do corpo. E comecei a perceber esses fiozinhos ligando todo o corpo, mas não entrelaçados, retos, como se tivesse riscado a ligação entre um e outro. E em certa parte, a coloração, que era ligada à parte estomacal, essa parte do abdômen, estava de uma cor diferenciada, escura. E quando o Léo injetou mais energias ali, foi equilibrando aquele chakra, aquele ponto de força, aquela cor foi se tornando iguais às outras. E quando ele retornou ao corpo, estava curado, bonzinho, sem sentir mais nada. Esses fiozinhos que unem cada célula do perispírito ao corpo físico é o que transmite os comandos do espírito para o corpo físico. O perispírito é formado por camadas. Quanto mais próximo do corpo material, mais grosseira é a camada. Aquilo que os médiuns videntes, ou os médiuns que desdobram, ou os médiuns que veem em quadros mentais, dupla vista ou visão à distância, aquilo que eles veem é a parte mais grosseira do perispírito, né? É a parte mais material, mais materializada do corpo do perispírito. As camadas mais próximas do espírito são mais tênues.
Apenas para ilustrar o comentário que ele fala aqui, que o perispírito é formado pelos fluidos do planeta. Nós sabemos, pela literatura espírita, que há a possibilidade da viagem interplanetária do espírito. Nós sabemos, por relatos, que um espírito pode evoluir o suficientemente para ir viver num planeta mais evoluído do que a Terra. E nós vemos isso na própria história do planeta. Nós vemos raças muito mais evoluídas do que o restante da humanidade à sua época, os incas, os maias, os astecas, os egípcios, os atlantes, várias civilizações que alavancaram o conhecimento da Terra, mas sumiram. Retornaram aos seus planetas de origem. Mas enquanto encarnado aqui, eles precisavam formar o perispírito pelo fluido do planeta Terra. Ao retornar para outro planeta, aquele perispírito é descartado e se forma um outro perispírito pelos fluidos do planeta que ele vai habitar. Não tem muito a ver com o que a gente está dizendo aqui, não, mas conhecimento é sempre importante. Vai que amanhã vocês desencarnem e vai para um planeta mais evoluído. Ou menos evoluído. Vai precisar de um perispírito novo. Né? Tem que saber. Ele continua. A alma nada leva consigo deste mundo? A resposta, nada. A não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Olha a complexidade e seriedade desta resposta. Conforme lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ele fez da vida. Nos deixa claro que nós levamos para a pátria espiritual apenas o conhecimento, a lembrança e as consequências de nossas ações e nossas atitudes. E elas vão ser boas ou más, dependendo também das nossas consequências ou atitudes. Então, se nós nos conduzimos durante a vida encarnado, enquanto encarnados, em atitudes que não sejam condizentes com a ética, com a moral, nós vamos acarretando dívidas, débitos, e esses débitos, estas consequências, nós vamos receber de volta. É o que Jesus ensina, né? A cada um será dado de acordo com as suas obras. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Simão Pedro, embainha tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nada passará, nem um tio, nem um jota, sem que toda a lei e os profetas sejam cumpridos. A pergunta 151. Que pensar da opinião de que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? É uma teoria mirabolante aí que diz que quando nós morremos, nós perdemos a nossa individualidade e voltamos a fazer parte de Deus. Que nós somos pedacinhos de Deus e que ao morrer retornamos. Esquisito, mas tem gente que acredita, né? Filosoficamente, a gente pode entender que ao retornarmos à pátria espiritual, que é uma coletividade, que é um conjunto, que nós fazemos parte daquele conjunto. Como nós aqui, agora. Nós somos um conjunto. Nós, nesse momento,
fazemos parte de um conjunto de pessoas que busca a sua evolução intelectual e moral através do conhecimento e da prática da caridade, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, explicados pelos Espíritos e organizado pelo Allan Kardec. Nós formamos um grupo, aqueles que são e os que tentam ser espíritas. Então nós retornamos para um conjunto. A resposta dele é mais ou menos nesse sentido. O conjunto dos espíritos não forma um todo? O mundo espiritual não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estais numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conserva a tua individualidade. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes estas provas nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis? Se não fosseis surdos, ouviríeis? Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. É interessante comentar que todos nós, por mais céticos que sejamos, por acreditar pouco ou não acreditar em nada, sempre na nossa consciência há ali algo que nos impele a acreditar que existe um ser superior. Deus. E esse Deus, a doutrina espírita explica como a inteligência suprema, o Criador de todas as coisas. Então Deus criou o espírito e a matéria. Isso é tudo que existe. Toda a matéria é transformação da mesma matéria, o fluido cósmico universal. Tudo. Esse corpo, essa roupa, essa cadeira, essa grama, esse chão, essas paredes, esse microfone, tudo é transformação do fluido cósmico universal. E nós, enquanto espíritos, utilizamos essa matéria que de uma forma maravilhosa, Deus nos deu a capacidade da reprodução para que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos reencarnados num corpo físico com uma vida temporária, mas que é uma grande escola e uma grande oportunidade que nós temos de aprender e de nos melhorar. Para que ao retornar ao mundo espiritual, nós cheguemos lá com a condição de que nos tornamos um pouco melhores do que quando voltamos. Ora, se nós vamos ter um futuro e nós estamos longe da perfeição, nós temos um passado, é a lógica. E esse passado nos cobra hoje os erros, as más ações, os equívocos do passado. E a prova disso são as nossas inclinações, a nossa personalidade, o nosso caráter. Nós somos a somatória de tudo que fomos no passado. Com a misericórdia divina, Deus nos faz esquecer das maldades, dos erros, de tudo que fizemos no passado. Mas não nos deixa de dar a oportunidade de, em conjunto, nos redimirmos dos erros que cometemos uns contra os outros. Então as famílias, os vizinhos, os grupos, as associações, os times de futebol, as torcidas, o grupo político, o grupo de pessoas que se juntam para se divertir, para curtir, para brincar, para se animar, todos estão se redimindo ou angariando débitos para o futuro.
somos espíritos e continuamos vivendo, mas as consequências levamos. Na pergunta 153, em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Comentário. Não, segunda parte. Não seria mais exato chamar de vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Ora, é o que a gente falou. A vida do corpo é transitória, passageira. A vida do espírito é eterna. Então Kardec, como pesquisador e dialogador, ele estava tentando puxar a informação dos espíritos. Então ele perguntou, então não seria correto dizer que a vida eterna não seria aquela do espírito puro que não precisava mais encarnar? Porque se já é puro, não tem mais necessidade de pagar nenhum pecado, já pagou tudo, já está de acordo com a justiça divina. E a resposta de Kardec nos mostra que a nossa condição de raciocinar é pequena, porque ele diz que ali não seria vida eterna, estaria mais para a felicidade eterna. Então o espírito que alcança a purificação, ele chega à felicidade plena, o que nós estamos longe de conhecer. Como Jesus diz, a felicidade não é deste mundo. Então, no segundo item, separação da alma e do corpo. Na pergunta 5.4, Kardec pergunta da seguinte forma: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Resposta: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo de seu exílio. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Ora, a morrer não dói, não há dor, não há sofrimento na hora da morte. A separação do corpo físico com o perispírito. A dor e o sofrimento é como chega lá, para chegar lá. E depois, no que nós podemos chamar de perturbação pós-mortem. A situação que o espírito, que o ser, que o indivíduo vai se encontrar depois da morte. Há processos de desencarne que são extremamente violentos. E algum desses processos, de acordo com a bagagem do ser que vai desencarnar, há o desligamento segundos, milésimos de segundos antes do processo, antes do desencarne. O grande problema é que, em algumas vezes, esse desencarne é lento e doloroso, porque não há rompimento imediato do cordão de prata. Não existe. Ele
vai se desligando, sendo desligado aos poucos, gradualmente, de acordo com a necessidade e a capacidade de cada um. Tipo, só uma pergunta. Eu poderia considerar que as diferentes formas de desencarne poderia ser considerado como uma purificação ou não? Tipo, uma pessoa que morre de câncer, que sofre muito, ela estaria passando por um processo de purificação? Se você entender de purificação como resgate, né? Sim. Como resgate de algo que ficou pendente perante a lei, sim, está pagando. Está expiando os erros cometidos no passado. Seria uma forma de passar para outra vida de uma forma menos sofredora. Ou não? Isso é relativo. Nós falamos que o perispírito é ligado ao corpo físico, célula a célula. Que o perispírito molda o corpo físico. Nós falamos que nós podemos prejudicar o corpo com os nossos vícios, com as nossas ações, com os nossos sentimentos. Então, quando nós prejudicamos ao corpo físico, de alguma forma, nós prejudicamos, por consequência, o perispírito. Então, o perispírito das pessoas também sofrem as mesmas doenças. Cada caso é um caso. Tudo é relativo. Tudo depende da carga, da bagagem espiritual de cada um, né? Então, há nesse processo de morte com muito sofrimento, sem dúvida nenhuma, há um resgate grande de erros do passado. Mas nós não podemos afirmar que esse resgate termina com o desencarne. O que nós vemos na prática é que existe zilhões de vezes mais espíritos sofredores do que maldosos. Zilhões. E são eles que são utilizados nos processos obsessivos. Então, a única forma de prevenir que mesmo a gente passando por um processo que danifique o perispírito, por exemplo, um suicida que dá um tiro na cabeça, ele dilacera o corpo físico e, consequentemente, dilacera o perispírito também. Vai expurgar esse erro, passar todo o tempo que tinha de vida ainda programado, com a carga de fluido vital, que é muito pesado, expurgando, vivenciando a cena, os anos que forem precisos. Terminou a quantidade de anos que ele tinha para viver, ele vai começar a expiar o erro. Porque até chegar lá, ele não está expiando o erro, ele está sofrendo a consequência do mal que fez ao perispírito. Então ele vai começar a expiar. E aí nós vemos as histórias nos livros, muitos dos vales do suicida, do sofrimento dos espíritos do mundo espiritual. Terminando isso, ele vai começar a ser ajudado. Vai ser ajudado, vai passar um tempo nas colônias, estudando, aprendendo, se fortalecendo para reencarnar. Quando reencarnar, ele vai recuperar o perispírito através de um problema mental. Alguma doença, alguma debilidade, algum problema que vai fazer com que ele repare o erro que cometeu contra si mesmo. Como nós vimos no outro dia aqui, durante a palestra, a lei é clara. Nós precisamos pagar e reparar o erro. Da mesma forma que nós precisamos pagar e reparar o erro com a outra pessoa, nós precisamos pagá-lo e repará-lo, se for conosco mesmo, com uma gravidade, com algo mais grave ainda, que é a condição de suicida, que é, sem dúvida nenhuma, o maior erro que nós podemos cometer enquanto encarnados. Porque a vida na matéria é um presente
extremamente disputado pelos espíritos que necessitam reencarnar. As famílias, a família da minha mãe, a minha avó teve 14 filhos. A gente tem 2 hoje. Tem muita gente que não tem nenhum. Então a possibilidade de reencarnar está muito mais complicada. Extremamente difícil. A fila é grande. Muito grande. Então tirar esse presente é um erro gravíssimo. E nada passará. Nem um tio e nem um jota. Sem que toda a lei seja cumprida. E como, 155, como se opera a separação da alma e do corpo? Como é? O que é morrer? Morrer é o quê? Perder a vida? Mas não continuamos vivos depois da morte? Então, tecnicamente falando, o que é morrer? A resposta, simples. O termo que ele usa, rótus, rompidos. Rompidos os laços que a retinham, ela se despreende. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se despreende. Simples assim. Simples assim. Morrer, desencarnar, é romper a ligação entre o perispírito e o corpo físico, que é feito pelo cordão de prata. Isso pode ser pouco dolorido, sem dor nenhuma, ou com muita dor e sofrimento. Por isso que eu digo sempre, eu faço em minhas preces, pedindo a Deus sempre que me dê força para trabalhar muito, ajudar o maior número de pessoas possíveis, para que eu possa merecer, pelo menos, uma boa morte. E nós temos um exemplo disso no YouTube, um palestrante, um cientista espírita, que estava dando uma entrevista, e no meio da entrevista parou, olhou assim para o entrevistador, disse o nome dele que eu me lembro, disse assim, fulano de tal, eu estou sumindo. Baixou a cabeça e desencarnou. Ali. A coisa mais linda do mundo. A pessoa que coisa boa. Não é não? É fantástico, gente. Olha o exemplo que ela deu aí da pessoa 15 anos sofrendo de câncer no hospital. Para morrer. Olha o trabalho que deu para morrer, meu amigo. Pelo amor de Deus. Né? Aí pronto. Ótimo. Não é uma bênção, não? É sim. É uma bênção. Divina e maravilhosa. Temos que fazer por merecer isso, minha gente. Foi sim, pior que é. Ele conclui. Não, a alma se desprende... Não, peraí. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Olha aí. Então, mesmo no processo de desencarne violento, trágico, há ali um trabalho da espiritualidade para que o rompimento aconteça de forma gradual. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a deste outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte,
o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que é o contrário, se opera gradualmente, com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que no momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, que a vida foi toda material, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Olha lá a gravidade desta fala do Espírito Verdade, que é do próprio Jesus. Quanto mais materialistas nós formos, quanto mais apegados à matéria, mais tempo demora para se romperem os laços que unem o corpo físico ao perispírito. Isso significa o quê? Que muita gente vai para debaixo do chão com o corpo. Que muita gente sente as dores da decomposição. Muita gente fica preso no caixão debaixo da terra. Muita gente. No caso da pessoa ser cremada. Rapaz, Vai pro fogo. queima. Queima. Se tiver ligado ao corpo, vai queimar que corre do lado de lá, pegando fogo. Um comentário a respeito disso aí. Se houver a preparação antes, em vida ainda, né? Preparando o espírito, no caso a alma, para esse fim aí, não há tanto sofrimento. Mas se a família decidir de última hora, sente queimando. Já disse, né? Presta atenção. Você vai ser cremado. Você sai assim. Quanto mais ligado à matéria a pessoa for, quanto mais ligado às coisas da matéria, ao mundo material, mais sofrimento, mais perturbação vai ser no processo do desencarne. Quanto mais espiritualizado, mais ligado às coisas do espírito, mais leve vai ser. Pergunta 156. Está terminando. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada há mais que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. Ainda há fluido vital. Está vivo, mas já não há mais a ligação entre o corpo e o perispírito. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. No momento, pergunta 157, no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo que vai de novo entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços. O caso do rapaz. Eu estou sumindo. Ele sentiu que o processo de desligamento estava ocorrendo naquela hora. Por falta de termos, ele usou sumindo. Emprega, então, todos os seus esforços para desfazê-lo inteiramente. Já
desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, o estado do estado de espírito. No 5.8. O exemplo da lagarta, que primeiro anda rastros pela terra, depois se encerra na sua crisálida, em estado de morte aparente, para enfim renascer com existência brilhante. Pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nova existência? Ele faz uma comparação, tentando comparar nós, ser humano, com a borboleta, que antes é lagarta, depois se desenvolve, evolui, um casulo, se transforma e voa livremente. Ele faz essa comparação com nós, seres humanos, que rastejamos pelo chão, brigamos no nosso casulo mental, na nossa mente, para vencer as nossas más inclinações. E quando conseguimos vencê-las, nós nos libertamos desse casulo, que é o corpo físico, e voamos livremente no mundo espiritual. Esta comparação que ele tenta fazer aqui. A resposta do Espírito: uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Nós temos mania de ver o ensinamento e tomá-lo ao pé da letra. Nós esquecemos que São Paulo diz brilhantemente: a letra mata, a letra é morta, o espírito vivifica. O sentido do que está escrito é que dá vida. Então não podemos pegar um ensinamento, por exemplo, o ensinamento de Jesus, que diz assim: eu não vim trazer a paz e a concórdia, e sim a espada e a discórdia. Se nós formos levar o pé da letra, o homem doidou, pirou o cabeção. Tá cheirando o quê, Jesus? Se ele prega o amor a vida todinha, e lá no final vai dizer uma loucura dessa? Se nós formos olhar o pé da letra, o que ele está querendo dizer, é isso. Pirou. Mas se nós formos entender no contexto o que a parábola está dizendo, é que ele está dizendo que veio para romper com tudo aquilo, é discordar de toda a lei mosaica, todo o Código Civil, tudo aquilo que existia, está tudo errado. Ele veio e foi discordar daquilo, revolucionar a humanidade. E revolucionou. Olha o contexto, como é completamente diferente. Revolucionou dizendo que não concordava com ódio, com vingança, com castigo, com morte, com apredejamento, com nada daquilo. Que ele pregava e prega o amor, a paz, a misericórdia, o perdão, o alto perdão, que é extremamente importante. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Olha aí. Morremos. Encontramos no mundo espiritual. Aí chegamos lá, vemos um bocado de diabinho com as espadas correndo atrás de nós. Pega, 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 pega. Aí nós dizemos: morri, e agora? O que é que eu faço? Não, se acordar no caldeirão sendo cozinhado, começa a rezar, porque o negócio está feio. Morremos. E agora? Como vamos nos encontrar no mundo espiritual? Como vai ser a nossa chegada de volta ao lar, a pátria espiritual, a verdadeira vida? Depende de nós. Eu disse para vocês no começo
que nós somos a somatória do que tudo nós fomos no passado. Tudo que nós temos hoje é a colheita, porque a semeadura, que foi opcional, foi lá atrás. A colheita, agora, é obrigatória. Então nós estamos colhendo o que semeamos. Mas a bondade e a misericórdia de Deus ainda nos permite colher com amor e não com a dor. Aqueles que são um pouco inteligentes preferem não sofrer. E não sofrem praticando o bem. Aqueles mais teimosos continuam cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos e vão continuar sofrendo no mundo espiritual. Nós não levamos para lá as consequências de nossas ações, de nossas atitudes. Então essas consequências vão ser os frutos que nós colhemos. Eu costumo dizer que o presente é a consequência do passado. O passado nós não temos como mudar. Nós não podemos mudar o passado. Como é que a gente vai fazer para mudar o passado? Nós temos até como visitá-lo, visualizá-lo nas terapias de vida passada, nas regressões de memória, no desdobramento múltiplo, na apometria. A gente consegue até visitar o nosso passado, ver os erros, entender os erros e nos curar agora, buscando a causa, o equívoco no passado. Mas não podemos chegar lá e, ei, cara, não faz isso não, tá doido, tu vai sofrer lá na frente. Não acontece, não funciona. Então, o presente é a consequência do passado. Mas o futuro vai ser a consequência do presente. E nós podemos modificá-lo a qualquer momento. E o futuro não é a próxima vida, não. O primeiro futuro é o mundo espiritual. Lógico, partindo do pressuposto depois do desencarne, porque nós ainda temos o futuro daqui. Nós ainda temos esse futuro grandioso para trabalhar e nos esforçar e nos melhorar para transformar o futuro já daqui num futuro melhor, com menos dor e menos sofrimento. Pagar com amor em vez com a dor. Pagar com ações, com caridade, com a misericórdia, com bondade, em vez de ficar sofrendo nos hospitais. E essa transformação moral é que vai fazer com que o nosso retorno à pátria espiritual seja menos dolorido. Vamos ver o que é que o Espírito diz. Espírito é verdade. Depende. A pergunta: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece estar no mundo espiritual? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haver praticado. Com a alma dos justos, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Pergunta 160. O espírito se encontra imediatamente com os que reconheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes voltava e a que lhes consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o veem receber a entrada do mundo espiritual e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos do que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma, a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra.
162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo, arrancou a cabeça, guilhotina. Não raro, a conserva durante alguns minutos. Olha aí. Arrancando a cabeça. Ainda conserva por alguns minutos a consciência. Os laços ainda estão ligados. Então imaginem quando causamos uma grande violência contra o próprio corpo. Ainda temos aqueles alguns minutos ali de consciência para percebermos o grande erro e o grande equívoco e olhar para nós mesmos estribuchando para morrer por conta da nossa atitude de tirar a própria vida. Grande sofrimento aguarda. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. A misericórdia divina e desliga o botão para que a gente não sofra tanto. Lá na questão 163, perturbação espírita, que na realidade é a perturbação do espírito depois da morte. Leon Denis, para quem quiser saber bem profundamente sobre esse momento após o desencarne, ele tem uma obra belíssima, que é Depois da Morte, em que ele evoca os espíritos moribundos e ele cataloga as condições de cada um, relatadas pelos próprios espíritos, e percebe que invariavelmente há uma grande perturbação quando se desencarna. E o tempo que demora essa perturbação, essa loucura, é relativo à espiritualização da pessoa que está desencarnando. 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? A resposta: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida no corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. 165. O conhecimento do espírito exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? A resposta: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Quer dizer que o conhecimento do mundo espiritual, a morte, do desencarne, vai nos dar uma condição de entendimento maior que permite que aquela perturbação seja menor. Mas a condição moral, da prática da caridade, do bem feito, exerce uma influência muito maior no tempo que dura essa perturbação. Ou seja, é melhor ser bom do que inteligente. Está terminando.
Não? Acabou. Bem, acabou. O Livro dos Espíritos é um livro que nós devemos estudá-lo pelo resto da vida. Porque muitas das indagações que tem ali, a gente não compreende nem sequer a pergunta, quanto mais a resposta. Então, à medida que a gente vai aprofundando o conhecimento na doutrina espírita, quando a gente vai relendo, reestudando o Livro dos Espíritos, que não é um livro de leitura, é de estudo, de aprendizado, a gente vai aprendendo com mais profundidade todas as situações que ali estão. A condição de busca pelo conhecimento é o que vai fazer nós estarmos bem ou mal no mundo espiritual. Porque o conhecimento influencia e muito a nossa condição lá. Mas também nos dá a condição de saber que a prática do bem, a transformação moral, a elevação moral, a nossa reforma íntima, quando nós abandonamos as nossas más inclinações, vai influenciar muito mais na nossa situação no plano espiritual. Então, é buscar o conhecimento para evoluir intelectualmente, a transformação moral para evoluirmos moralmente e a prática da caridade para resgatarmos os nossos equívocos com amor e não com a dor. Deus abençoe a todos.